próximo inscrito, senador Eduardo Girão. Vossa Excelência tem 15 minutos, depois está à sua disposição. Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão, senador Randolfo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Barra Torres. O senhor tem respondido de forma objetiva, com muita transparência, que lhe é peculiar. Outras vezes que o senhor teve aqui no Senado também foi dessa forma. E eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor no estilo Pinga Fogo, né? Um programa que existia na TV Tupi aí na década de 70. E é o seguinte, ficou muito claro aqui para nós, né? E o senhor deixou isso evidenciado, que a Anvisa ela é um órgão de Estado, né? Uma instituição de Estado e não de governo. Isso é uma coisa que realmente é importante que fique muito claro e a gente vê isso aqui. Eu lhe pergunto, o processo de análise técnica e aprovação de vacina segue um protocolo reconhecido internacionalmente, né? A Anvisa faz isso de forma técnica. Considerando esse referido protocolo, pode-se dizer que houve retardo na análise das vacinas AstraZeneca e Coronavac? E eu já emendo com a pergunta: ou o senhor considera que houve atraso na entrada dos pedidos pelas farmacêuticas para a aprovação das referidas vacinas? Senador Eduardo Girão, eu entendo que nem uma coisa, nem outra coisa. Nem houve atraso das empresas, nem atraso da Anvisa. As empresas todas mantinham conosco uma fase chamada pré-submissão. São reuniões em que a equipe técnica da Anvisa e a equipe técnica do desenvolvedor conversam para quê? Para que na hora de entregar os documentos, os dossiês, eles estejam o mais possível corretos. Então, há essa fase. Depois que protocolou, a Anvisa foi recordista mundial na questão do uso emergencial que Vossa Excelência citou, da Coronavac e da AstraZeneca. Nós fizemos esses dois protocolos de uso emergencial em 9 dias. O Reino Unido, ele fez um protocolo em 9 dias. Então, tanto o setor regulado, produtor de vacinas, quanto a Anvisa, acredito que tenham feito o melhor, o que era possível fazer de ambos os lados em termos de celeridade. Perfeito. Considerando os objetivos da Anvisa e os trabalhos realizados por ela, eu lhe pergunto, a agência tem sofrido, porque a gente sabe do mercado bilionário que se move de indústria farmacêutica, não é brincadeira, né? É uma das indústrias mais poderosas do mundo que tem um lobby atuante. A agência tem sofrido lobby dessas empresas, aprovação de vacinas, de medicamentos, como a gente teve um medicamento de altíssimo custo, que é o Remdesivir. Eu lhe pergunto se tem, de alguma forma, a presença de parlamentares envolvidos nesse eventual lobby, né? Eu lhe pergunto sobre isso e, se sim, se o senhor poderia citar algumas empresas ou eventuais parlamentares que fizeram esse lobby, e se é por conta desse lobby que o tratamento imediato ou precoce é tão combatido aqui no Brasil, já que é um procedimento antigo de médicos. Eu queria entender, ou se é a politização em cima de medicamentos por declarações de autoridades públicas que erraram, no meu modo de entender, como presidente da República, em mostrar remédios. Mas eu lhe pergunto se isso deixou turvo o debate em torno de medicamentos que existem há décadas no Brasil. Eu considero, senador, que toda e qualquer pressão diferente do clamor natural das pessoas por soluções, eu tenho sempre dito isso, qual é a maior pressão que a Anvisa sofre? São 410 mil mortos. Essa é a maior pressão que a Anvisa sofre. Só que, evidentemente, essa questão foi politizada muito cedo e permanece politizada. O diretor, né, que está numa esfera de decisão um pouco mais alta, ele recebe as informações, os subsídios do processo de decidir, de tomada de decisão das áreas técnicas, que são os servidores de carreira.
Esses servidores, eles já ultrapassaram há muito tempo o limite de renúncias que eles têm a fazer, já renunciaram a tudo. É um sacrifício, não é diferente, claro, do enfermeiro, do motorista de ambulância, do médico que está lá no hospital. É toda uma coletividade que está ao máximo da sua capacidade. E quando sofrem colocações, nós tivemos algumas colocações políticas muito ruins, acusatórias em relação aos servidores, isso logicamente impacta no psiquismo dessas pessoas que já está atacado pela doença, porque tendo ou não tendo Covid, todos nós estamos sofrendo um ataque psicológico maciço, e aí vem um outro questionamento, muitas vezes de maneira agressiva, de maneira inadequada, que leva ainda a um estado muito pior de moral dos nossos servidores. Então, eu vejo que isso é muito ruim, isso é muito triste. Para que os senhores tenham ideia, a hospitalização e a morte, é claro, ela já frequentou e frequenta a Anvisa, nós perdemos alguns já. Servidores que foram remanejados de locais para, voluntariamente, olha, eu quero ir para porto, aeroporto e fronteira, que é onde tem mais contato com pessoas, se arriscando ao contágio, mas eu quero ir porque eu sei que esse setor pode ser reforçado. Tudo isso nós tivemos. Então, em que pese a discussão ser importante, a elucidação é muito importante, mas é claro que pressões outras, que não, a do motivo básico, não somam, dificultam o processo. Perfeito. Então, essa questão de lobby, de empresas, de parlamentares... Não, isso... não. Nós temos, por exemplo, a minha agenda tem N setores e também dos diretores que solicitam reuniões, setor produtivo, e a gente vê nitidamente quem é de fato produtor e quem é lobista. O produtor, ele vem, não, eu sou o dono da empresa farmacêutica tal, eu tenho esse dossiê, perfeito. E as outras pessoas que às vezes tentam fazer lobby, a gente recebe e depois começa a dar efetivamente a prioridade que tem que ter, que no meu modo de ver, no caso é baixa. Para o lobby, não vejo necessidade. Eu queria lhe perguntar também o que circulou no grupo de senadores há cerca de um mês atrás sobre uma esperança, né, com relação a um medicamento desenvolvido aqui com pesquisadores brasileiros envolvidos, tem um baixíssimo custo, em relação ao Remdesivir, por exemplo, que custa R$13 mil, né? Isso para hospitais públicos, mas a proxalutamida... Proxalutamida. Isso, que inclusive, se eu não me engano, eu queria lhe perguntar se há pedido na Anvisa para a liberação desse medicamento, porque eu presenciei debates que aconteceram na Câmara dos Deputados semana passada, dizendo que pode estar turva a discussão desse medicamento no CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né? Inclusive, os desenvolvedores, os pesquisadores têm colocado muito isso. O senhor acha que, de alguma forma, a guerra ideológica chegou ao CONEP? E como é que está essa questão da Anvisa com relação a esse medicamento brasileiro? A questão, senador, se alguma guerra política ou ideológica chegou ao CONEP, eu não tenho como responder a Vossa Excelência. Eu não tenho esse dado. Se eu não tenho um contato pessoal maior com servidores do CONEP, então eu seria incompetente para responder objetivamente a esse quesito. Na questão que Vossa Excelência aponta da proxalutamida, a Anvisa foi procurada por um grupo de pesquisadores daqui do Brasil, que tem contato com um pesquisador que é estrangeiro, salvo o melhor juízo, ele é estadunidense, que teria o interesse de desenvolver no país um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, para as ações da proxalutamida. Chegamos a fazer 2 reuniões com esse grupo, em que passamos todo o regramento, tudo que é necessário, e esse grupo ficou de retornar. Um dos pontos que apresentamos foi, sim, a necessidade da interlocução com o CONEP, porque sem ética em pesquisa, absolutamente não dá para fazer nada. A ética tem que prevalecer na seleção dos voluntários testadores, enfim, é fundamental. E esse grupo não voltou mais a contato conosco. Eu queria deixar claro aqui para os eminentes senadores e senadoras que nós não temos nenhum preconceito contra nenhum tipo de possibilidade. Quando a ciência coloca preconceito, ela fecha os olhos e deixa de analisar coisas que eventualmente venham a ser boas. Nós tivemos uma série de pedidos de reuniões, tivemos um grupo que nos apresentou um crachá
eletrônico que combateria o vírus. Então, recebemos esse grupo, conversamos, analisamos, explicamos, olha, as possibilidades que os senhores têm para protocolar alguma coisa são essas. Um outro grupo, numa outra época, apresentou uma tinta de parede contra o mosquito da dengue. Recebemos, analisamos. Depois vem um outro grupo que trouxe um mosquito geneticamente modificado para combater a dengue. Então, chegou lá e disse que, olha, eu tenho aqui alguma coisa de pesquisa científica brasileira e internacional e acho que vai poder ajudar pessoas. Vamos fazer algumas reuniões, vamos passar o que precisa ter e vamos separar, obviamente, o que é ciência do que não é ciência. Perfeito. Inclusive, eu tenho colocado aqui que a ciência está dividida com relação a esse tratamento dito preventivo, precoce ou imediato, né? Eu, inclusive, espero que essa comissão possa ouvir os dois lados para que a gente busque a verdade sobre esse tema. É interessante, senador, se me permitir, houve ao longo do tempo, né, desde quando começou a pandemia, no início, por exemplo, houve muita esperança em relação à hidroxicloroquina, logo no início, né? Muitos trabalhos sendo feitos ao longo do mundo. Isso depois meio que mudou o foco, né? Então tivemos uma fase ali que falava mais de vermectina, uma fase mais de nitazoxanida. Foram, digamos assim, possibilidades que naquela época, principalmente em 2020, tiveram peso, tiveram valor. Hoje no mundo tem estudos ainda que vão ser concluídos em 2027, 2029, 2030, abordando alguns desses medicamentos, mas a sinalização que temos nesse momento agora é um pouquinho menos favorável, claro. Perfeito. Também parece que o Tamiflu era desfavorável no início do H1N1, depois se mostrou eficiente, né? Teve uma trajetória sinuosa. Teve. Mais uma pergunta, uma reportagem do G1, no dia 7 de maio, diz que a Universidade Federal do Ceará desenvolveu uma vacina contra a Covid-19 e pediu autorização da Anvisa para iniciar testes em humanos, após sucesso nos testes em camundongos. A HH120 Defensor, que é o nome da vacina, teria um custo muito baixo, em torno de 0,44 centavos por dose, segundo a reportagem do G1. Se levarmos em conta que temos 240 milhões de pessoas no Brasil, então seriam necessários 480 milhões de doses. Isso significa que a imunização de todo o país, com 2 doses, custaria pouco mais de 21 milhões de reais. A dose de vacina mais barata comercializada hoje é o Coronavac, que custa R$ 16 cada dose. É uma diferença brutal. Eu lhe pergunto, considerando esses dados extraídos na reportagem, o senhor poderia nos informar o estágio atual do processo de aprovação da HH120 Defensor para testes em humanos? Senador, eu estava até conversando agora aqui com a minha assessoria, eu não tenho nenhum registro de memória, pelo menos, e acho que é um assunto tão relevante que, se de fato houvesse um protocolo conosco, eu teria, obrigatoriamente, né? São 22,8% do PIB, mas a prioridade hoje é muito focada em vacina. Então, eu teria esse registro. Eu não tenho esse registro na minha memória, mas, se Vossa Excelência permitir, enviaremos... Vou lhe passar a matéria aqui do G1. Sim, tá? Senhor, enviaremos. Os grandes laboratórios de vacina, como a Pfizer, por exemplo, têm a garantia legal da isenção de responsabilidade pelos efeitos adversos. A Pfizer só aceita comercializar a vacina se o ente público assumir o pagamento de quaisquer indenizações que sejam pleiteadas por pessoas prejudicadas pelos efeitos colaterais decorrentes da vacina. A Lei número 14.125, de 2021, em vigor desde 10 de março de 2021, em seu artigo 1º, autorizou expressamente que a União, os Estados, o DF e os municípios assumam essa responsabilidade. A Pfizer também impôs que só irá comercializar as vacinas para o poder público, porque está garantida a isenção de responsabilidade. Eu queria, inclusive, ter um requerimento meu hoje sobre esse assunto, chamando a AGU também, né, para que a gente possa entender esse despacho, essa orientação dela. Mas a Anvisa poderia ter feito algo com relação a essa situação da Pfizer? É isso que eu queria lhe perguntar para facilitar a entrada dessa vacina no Brasil.
Senador, essa vacina ela está registrada por nós, né? Então, em havendo por parte do Ministério toda a efetivação da negociação, conforme, aliás, vem sendo noticiado que isso tem avançado, eu acredito que não haverá nenhum tipo de óbice, porque o registro já tem. Ela é uma vacina registrada no Brasil. Houve lá numa fase mais inicial uma alegação da Pfizer, inicialmente, que os nossos parâmetros regulatórios eram rigorosos e eles não teriam vontade de efetuar qualquer protocolização aqui no Brasil. Logo depois, quando nós flexibilizamos tudo isso, e foi um momento em que esperávamos que fosse haver ali a chegada desse fabricante, ele não chegou. Depois houve uma colocação que também não foi por documento oficial, mas isso foi noticiado, que a Pfizer esperaria uma sinalização de compra efetiva para então efetuar a submissão à Anvisa. Tudo isso é passado, tudo isso já aconteceu. O fato é, depois que houve a submissão, nós efetuamos a análise, efetuamos o registro e agora, inclusive, ela já está sendo utilizada, né? Já temos notícia, no Rio de Janeiro, por exemplo, já há pessoas sendo vacinadas com Pfizer. Perfeito. Eu quero agradecer, senhor presidente, me considero satisfeito com as respostas. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, senador Eduardo Girão.